Malta, sejam bem-vindos ao quarto episódio do podcast. Eu hoje trago-vos o Pedro Araújo, eu sei que muitos de vocês já o conhecem. No seguimento do podcast da semana passada com o Bruno, o Pedro vai se encaixar muito bem no seguimento deste podcast, ex-atleta, ainda está aqui a marinar se volta ao mundo competitivo ou não. Vamos falar sobre também a realidade do personal trainer, também amigo da área, e vai ser muito interessante, fiquem por aí que vão gostar. Pedro, introduz-te aí à malta, fala um bocadinho de ti. Olá pessoal, sou o Pedro Araújo, fui atleta de Men's Physique, uma vertente do bodybuilding. Trabalho atualmente como personal trainer e como designer gráfico, são as minhas duas atividades profissionais. E estou aqui no teu podcast, agradeço-te o convite. E vamos ter aqui uma boa conversa. Olha, podemos começar já por aí. Designer gráfico, manteste na área, continuas a trabalhar, fazes os dois? Exatamente, eu estudei design do produto, mas o que eu gosto de fazer realmente é design gráfico, já quase desde o meu 10º ano que eu descobri que era isso que queria seguir. E entretanto eu comecei a treinar também na altura com 17 anos e o fitness foi sempre uma paixão e cada vez fui conhecendo mais, e claro que a gente naquela altura dos 18 tem que escolher um curso e eu fui, e pronto, na altura no secundário fui para artes, depois fui para design do produto e segui essa área. Entretanto, após o meu percurso competitivo todo e todo o conhecimento que adquiri por ser autodidata e também por ter experiências com outros preparadores e treinadores, decidi que era uma mais-valia tirar o curso de personal trainer e fazer rentabilizar todo aquele conhecimento que eu tinha adquirido para poder ajudar outras pessoas, porque se eu o sabia, eu podia estar a rentabilizar aquilo e podia estar a atuar em duas áreas que eu gosto. Claro. Não é? Se eu já tinha uma formação na parte do design, também podia ter uma parte de formação na parte do PT. Tu utilizas muito o design para partilhar, até para canalizar melhor o teu conhecimento pelas redes sociais, pelo menos, digo eu. Sim, exatamente. E nomeadamente no ginásio onde eu estou a trabalhar, no Let's Go, quem trata da comunicação gráfica do ginásio, mesmo a nível de Instagram e tudo, sou eu que trato essa questão toda. Por isso, quando estávamos há pouco, quando falámos um bocadinho agora no podcast em relação ao Let's Go, acaba por ter aqui uma simbiose boa, porque sou o designer do ginásio, sou o personal trainer do ginásio, sou professor de sala do ginásio, ou seja, acabo por estar nas duas áreas e é uma coisa muito boa, porque são duas áreas distintas e tu na tua carga horária acabas por não te cansar tanto de fazeres, porque é só uma coisa. Portanto, como tens duas dinâmicas de trabalho diferentes, acabas por não te cansar tanto nem de uma coisa nem de outra, porque estás numa coisa, passas para a outra, depois, entendes? Como se fosse separado, imagina trabalhares no ginásio das 8 às 13 ou às 14, depois de tarde tens que ir para uma empresa, é muito mais fácil fazer a ligação assim. Fazes tudo no mesmo sítio, eu tenho outros projetos fora, sim, mas faço ali tudo no mesmo sítio. Muito bem. Depois são duas dinâmicas de trabalho diferentes, uma é a aplicação de conhecimento, que é a parte do PT, que é estar ali presencial, e a outra é processo criativo, que é algo que eu adoro. Mas também. Esse mesmo processo criativo que veio do teu curso de design ajuda-te depois a partilhares tudo isso que tu fazes, ou seja pelas redes sociais, imagens, edição de imagens. Tudo que vires da minha parte a nível gráfico sou eu que eu faço. Exatamente. Não, porque é muito bem produzido mesmo, por isso percebo o porquê do Let's Go ter pegado. É inteligente a parte deles, nem faz sentido ser de outra forma, não vale a pena pagar outra empresa se tem um staff que consegue. Exatamente, e melhor que ninguém percebes o contexto, o que é certo, criar conteúdo, porque estás dentro da equipa, estás dentro do meio, estás dentro do contexto, do que ser um designer que não está contextualizado com a área. Olha, isso é muito engraçado, até podemos falar disso. Eu estou numa empresa, não é? No Physical, onde sou personal trainer, e felizmente, de forma consistente, tenho sido chamado para fazer algumas ações de publicidade do ginásio, porque vai abrir ou o que quer que seja nas redes sociais, e eu percebo um bocadinho disso, que é a malta que está a fazer as gravações, e não estou a criticar de forma nenhuma, eles fazem um bom trabalho, mas a malta que está a fazer as gravações e as fotografias e toda a edição não estão por dentro do mundo do desporto, nem do mundo do treino, do contexto. Muitas vezes, por exemplo, algumas fotos, e eu não percebo nada de edição de imagem, atenção, mas há algumas fotos que eu penso assim, eu se calhar enquadrava isto de outra forma. E eu não percebo nada daquilo, mas percebo do mundo do treino, então para mim fazia mais sentido enquadrar de uma outra forma. Entendes? Sabes o que é que comunica melhor? Sabes o que é que comunica melhor? Sabes como tu treinas e és professor, sabes que aquilo teria mais impacto em ti do que propriamente a maneira como está a ser feito.
essa noção é muito importante. E pronto, olha, neste caso... Isto até é engraçado porque falei isto com uma cliente minha há uns dias atrás. O ginásio não vive só de uma certa faixa etária. Tu não vives, o ginásio, o público-alvo não é só dos 16 aos 22. Tu tens pessoas com 30, 40, 50. Portanto, mesmo as próprias publicidades têm que ser abrangentes e muitas vezes não o são. Então, alguém que está por dentro do mundo, que é o teu caso, e que convives diariamente com várias pessoas, tanto tens uma malta da nossa idade ou mais novos, e Pedro, dá-me um exercício de bíceps, tens uma senhora ou um senhor que diz, olha, só preciso ligar aqui a passadeira. Portanto, tens que encontrar, do ponto de vista publicitário, o mercado todo. E o que eu tenho notado, e não estou a criticar de forma alguma, é que eu acho que falta ali um dedinho de contexto da área, sabes? Então o facto de fazeres isso é mesmo muito, muito bom. Como é que surgiu essa oportunidade de ir para o Let's Go já agora? Surgiu porque, imagina, eu estudei em Viana, e depois eu estive lá cerca de 5 anos. Depois, quando regressei para cá, eu precisava de um ginásio para treinar. Na altura eu estava em preparação para as minhas últimas 3 provas que eu ia fazer internacionais. E pronto, e o único ginásio, só havia 2 ginásios aqui, era o das piscinas municipais e o Let's Go. Certo. E na altura, como o Let's Go é 2 minutos da minha casa, pronto, acabei por me inscrever lá, na humildade, tranquilo. Comecei a treinar e depois até comecei a ganhar alguma confiança com o André, que é o dono, e até lhe sugeri, tipo, olha, gostava de ter o apoio. O único apoio que eu pedia era mesmo só cederem-me espaço para treinar, nada, nenhuma verba, nada, só mesmo espaço para treinar. E cederam-me durante um ano o espaço. E na altura foi quando eu comecei a tirar o curso de PT também. Ou seja, como eu já estava lá, depois ele disse, olha, quando estiveres a pensar fazer o estágio, tens aqui uma porta aberta, etc. E na altura até pensei fazer o estágio em 2 sítios, porque o Let's Go é um ginásio que abrange, pronto, é como estavas a dizer, muitas faixas etárias e muitos estilos de pessoas. Basicamente é um ginásio para toda a gente. Eles até houve uma campanha publicitária que era Somos para Todos. Somos para todos, exatamente. Eu falei nessa campanha publicitária. Quando eu estava-te a dizer que falei com uma cliente sobre isso, falei nessa campanha publicitária. Força. Essa foto estava muito fixe, porque tu tinhas, não sei tinhas se tudo? Na foto, Tinhas tudo? Tinhas tudo. Tinhas da senhora da cadeira de rodas, à grávida, à mais velhota, ao gajo musculado, que era eu naquele caso, tinhas tudo ali toda a gente. Pronto. Foi uma ideia tua? Foi ideia tua? Isso foi uma ideia em conjunto na altura minha e com a rapariga que trabalhava no marketing. Muito bem pensado. Ficou fixe. Não, ficou fixe. O que é que eu te ia dizer? Estava a falar. E na altura estava a pensar fazer o estágio em 2 sítios. Num ginásio de ferro. Porquê? Certo. Porque eu estava a viver o bodybuilding na altura, mesmo 100%. E aproveitar ali a oportunidade de Let's Go, porque acaba também por ser uma moeda de troca, não é? Eles também me ajudaram a ceder o espaço, claro. E o facto de eu fazer lá o estágio... É devolver o respeito que te deram, não é? O carinho, a atenção. Exatamente. Só que o que acontece? Eu comecei a estagiar em outubro e aquilo foi tudo muito rápido. Ou seja, comecei a estagiar, comecei com turnos de sala e tal, comecei a me adaptar muito bem, comecei a entrar numa dinâmica muito fluida com o pessoal. Depois, a responsável que estava lá sabia que eu era designer, precisava de um designer, falou comigo, ou seja, quando eu dei por mim, eu já estava lá dentro e já nem sequer tinha horário, se quisesse estar noutro sítio, e pensei, nem se justifica isso, porque eu estou a 2 minutos da minha casa, estou com um horário excelente, e pronto, depois a partir daí foi sucedendo. E nunca surgiu a oportunidade de ir para o outro lado, precisamente pelo que eu te digo, porque eu a nível profissional tenho a simbiose entre o design gráfico e o personal trainer, e primeiro tenho o online coach, depois tenho os PTs que dou a nível presenciais da minha parte, tenho os PTs do ginásio, tenho o trabalho de sala do ginásio e ainda tenho a parte do design gráfico, ou seja, isto preenche muito a minha vida, e a nível profissional sinto-me bastante realizado, atuo mesmo nas 2 áreas que gosto. Tu falaste aí de uma coisa que é interessante, disseste-me que estavas muito ligado ao mundo do treino, portanto ao ginásio do ferro, e fizeste esta alteração, esta passagem para um ginásio mais, vamos chamar, moderno. A minha pergunta é, porque eu falei isto um bocadinho com o Bruno, e o Bruno auto-intitula-se um old school atualizado. Okay? É um gajo do ferro, do treino pesado. E considero. Tenho as noções do old school e tenho as noções do new school.
Era isso que eu te ia perguntar, onde é que tu te encaixas? Opa, eu sinto muito old school, mas o que funciona para tu ganhares dinheiro é o new school. Okay. E eu até me revejo um bocado nisso, mas eu não posso dizer que sou old school porque ele é muito mais old school que eu, porque ele começou há muitos mais anos. Então, eu comecei a treinar em 2010. 2010. Foi nas piscinas que começaste, não? Foi? Não, eu comecei a treinar em Braga. Foi em Braga. Eu estava no Dona Maria e comecei a treinar exatamente onde é o Gym Box. Era o Conceito Fitness. Ok. Foi a primeira experiência? Não, a minha primeira experiência em ginásio foi na Universidade do Minho. Ok. Foi mesmo no início do 10º ano. E foi muito engraçado. Tu deves conhecer o Miguel Gonçalves, Mike da Sign. Conheço, conheço através de amigos. Sim, não conheço pessoalmente, mas sim. Até posso contar isto. E até cheguei, nos pensamentos há uns dias, pensei nisto que te vou dizer. Ele teve um papel fulcral e fundamental na minha entrada para este desporto. Não é que eu não fosse entrar, mas foi uma simbiose muito boa, que foi. Quando eu entrei na Dona Maria no 10º ano, ele era da minha turma, nós estávamos na fila para a cantina e começámos a falar de treino. Opa, em 2010, 2 putos de 10º ano, ninguém fala de treino, ninguém quer treinar, nem existia isso. O ir para o ginásio até usavam, se fosse preciso. Certo. E começámos ali a falar de género. Eu nunca treinei, mas gostava bué, e eu desde puto que até brincar com os agachamentos. Tipo, eu olhava para os agachamentos como uma referência, e um dia gostava de ter um corpo assim. Pronto. E ele disse que já treinava no ginásio da universidade e tal. E eu tínhamos ali um horário, uma quebra de horário à terça-feira, grande, de umas 3 horas, e aproveitávamos essa hora de almoço, que era quando eu conseguia ir, porque ele ia sempre aos fins do dia, mas aquela hora de almoço eu conseguia ir com ele. Então, às terças-feiras, eu ia sempre ao ginásio da UEM treinar. Foi a minha primeira experiência, foi a minha primeira experiência com máquinas, foi treinar, como já sabes, não é? Quando chegas a um ginásio a primeira vez e és puto, andas às aranhas, depois houve lá um professor de sala que lá fez um plano, daqueles feitos mesmo à mão, exatamente, à old school. Sabes onde é que eu tive um plano desses? No Dynamic. Eu treinei no Dynamic. No Dynamic, exatamente. Tive um plano desses, que deve ser o ginásio mais old school que eu conheço de Braga. Equiparava a loja inbox, aquilo é old school. Para mim ainda é mais que o Gymbox. Também acho que sim. Pronto, e foi assim, só que lá está, ir uma vez por semana não estava espaço para muita coisa. E depois, passado uns tempos, lá consegui convencer a minha mãe a pagar-me o ginásio do Conceito Fitness e comecei a ir mais regularmente. Isto já tipo no 10º ano. Tinha 16, estava a fazer 17. Okay. No 10º ano foi isso, era só às terças-feiras e foi o primeiro contacto. Depois ali no 11º, ali antes de fazer 17 anos, é que comecei a ir certinho e comecei já a fazer a divisão de grupos musculares. Okay. Como o Miguel já treinava há mais tempo, ele estava um passo à minha frente em relação a noções de dieta, só que nós estávamos todos os dias juntos, partilhávamos carteiras juntos e falávamos constantemente. É mesmo aquele teu colega de escola, amigo. Certo. Então ele já me trazia algumas noções e aquilo foi quase como um crescimento mútuo. E ele é um gajo super dedicado, com um foco mesmo esplêndido. E ainda por cima, para um 11º ano, o facto de ele já levar tamparoés para a escola e não sei o quê, e de ser tipo metódico, e é aquilo. Eu concluí isto há pouco tempo, que nunca tinha feito a análise. Aquela pessoa foi uma referência para mim e uma grande influência para eu, quando comecei o meu processo, pensar da mesma forma de isto tem que ser assim e mesmo que me custe vai ter que ser. Olha uma coisa engraçada, muito interessante. Chegaste a levar de certeza taparoés para a escola, de certeza. Sim. Nessa altura... Chegaram-te a gozar essas coisas? No secundário não levava tamparoé, eu levava o shaker. Levava o shaker levava, e depois levava era pão com o máximo de atum lá para dentro, queijo, ou seja, eu tentava comer muito dentro do que era possível. Sabias, já. Ia juntando os meus trocos, comprava a minha proteína, que é uma ajuda, que é grande ajuda. Certo. E já fazia o pré-treino e já comia 3 em 3 horas,
Ou seja, eu comecei a ter essas noções muito cedo, porque nós queríamos aquilo, nós ambicionávamos aquilo e tentávamos perceber ao máximo e ir para a net e ler, e foi antes do fitness explodir. O fitness só começou a explodir, tipo 2013, 2014. Só começou a ir a explodir. Olha, eu quando comecei, desculpa, eu quando comecei isso, eu lembro-me de levar, por exemplo, secundária, 10º ano, 11º. Tu és de que ano já agora? Sou de 94. És da minha idade. 94. Só que eu estava na secundária e tu já devias estar em Braga a estudar. Eu estava em Braga, Dona Maria, exatamente. E eu levei... Eu nunca chumbei, tu nunca chumbaste, então tivemos sempre no mesmo ano. Provavelmente, se fomos sempre separados. É fácil de ver, tipo, 2010, 10º, 2011, 11º, 2012... Exato. 12º. Então deve ter sido mais ou menos no meu 11º, 12º. Eu levava o shaker e um taparoezito para comer, já com também atum e essa porra toda. E eu lembro dos colegas gozarem, tanto raparigas como rapazes, tipo, que é isto? Também era muito cedo também. Mas isso até na altura... Hoje não, hoje é muito comum. E isso agora é a coisa mais normal do mundo, mas... Hoje é muito normal. Eu tive muito, entre aspas, esse preconceito durante o meu percurso, de exatamente isso, de olharem, mas não dá chance de gozarem porque tentas dar a entender o porquê daquilo que está a acontecer. Certo. Tens um objetivo e isto é um fator-chave para chegar ao objetivo. Mas já está percebeste... Eu tentava sempre consciencializar o outro lado do porquê daquilo, porque imagina, até nós próprios, às vezes olhamos para algo, julgamos e nem sequer nos passa pela cabeça tentar entender o porquê daquela pessoa estar a fazer aquilo. Certo. E então eu já tenho essa consciência de eu entendo a reação da pessoa. Porque se calhar, se eu fosse aquela pessoa e não conhecesse nada deste mundo, também ficava, olha aquilo. Mas se tu tiveres a humildade de, se a pessoa estiver receptiva a ouvir, claro, porque há aqueles gajos que são burros, ou aquelas pessoas que são burras, que não querem saber, e tu aí simplesmente ignoras e continuas a fazer a tua cena. Mas quando a pessoa está receptiva a ouvir, tu passas essa consciência e a pessoa diz, olha, nem tinha muito bem essa noção, mas faz sentido, olha, parabéns. E tipo, passaram do gozar a dar props. Entendes? É muito importante fazer isso, mas claro que há sempre aquele povo que é o que é. Eu ia-te perguntar no seguimento disto, que é, já te apercebeste que, uma vez que trabalhamos na área, né, e quer queiramos, quer não, nós acabamos por falar de nutrição, eu pelo menos falo por mim. Sim. Eu não claro. consigo. Tu trabalhas numa empresa, eu trabalho noutra, e tu sabes que o PT é o PT, nutricionista é nutricionista. Pedro, a mim faz uma confusão do caraças. É assim, eu vou ser sincero, os meus PTs, os meus clientes, eu faço essa gestão, porque o treino tem que andar de mão dada com a dieta. Eu não sou nutricionista, não tirei nenhuma formação em nutrição. O que eu vou dizer pode não ser válido, mas eu tenho um background muito grande de nutrição no que toca a bodybuilding. Tu tens o conhecimento empírico, tu tens o conhecimento daquilo que fizeste durante muito tempo. Não deixa de ser conhecimento, não tens o papel para dizer que tens isso. E mesmo quando estudei nutrição no curso, foi quase uma desconstrução de muita coisa que eu já sabia e só lapidar e entender ainda melhor alguns porquês. Porque a nutrição foi simplesmente a disciplina, para mim, das mais fascinantes. Olha, para mim também. Eu entrei na faculdade de desporto, mas se não tivesse entrado, a minha segunda opção era nutrição. Exato. E até te digo, se me perguntares o que é que te fascina mais, o treino ou a alimentação? Eu acho que durante todo o processo, o que mais me fascinou foi a manipulação da nutrição para o fim, seja estético, seja de performance. Certo. O treino sim, mas eu sempre fui muito mais, entre aspas, interessado na parte da nutrição, porque sabia que sem aquilo tu não chegas lá, do que propriamente se o treino X, Y, eventos, tipo... O treino, é o que tu dizes, eles andam completamente de mão dada. Exatamente. E pronto, e estavas a falar de fazer confusão do nutricionista, depende do profissional que tu tens e depende das noções que ele tem. Mas muitas vezes, sabe o que é que acontece, Pedro? Desculpa, sabe o que é que acontece muitas vezes? A empresa bloqueia. Diz assim, o PT, este é o teu buraco, este é o teu galinheiro e este é do nutricionista. Tu não vais ali e vice-versa. A mim faz-me confusão porque, e tu se calhar vais-te relacionar com isto. Eu também não sou nutricionista. Tenho uma formação em nutrição, mas não é válida para ser nutricionista. Mas, e é um bocadinho isto, um bom profissional não é aquele que tem a melhor nota na cadeira.
nem na média. O melhor profissional é aquele que se atualiza constantemente e gosta do que faz. Porque quem gosta que faz, passa o dia. O meu dia anda em torno de treino. O teu dia anda em volta de treino também. Quando uma pessoa gosta do que faz, o teu dia segue-se em relação a isso. Quando tu não és um profissional que gostas do que fazes, o teu dia nada tem a ver com o treino. Eu sou personal trainer, eu dou uns treinos aqui e acolá, mas o resto do meu dia não quero saber, porque isso não é a minha realidade. O que eu te quero dizer com isto é, eu tenho formação em nutrição, eu trabalho nutrição com os meus clientes em Braga, na empresa onde trabalho não o faço porque me é pedido para não fazer. Claro que tenho todo o gosto e ajudo os meus clientes sempre que me pedem e perguntem alguma coisa, porque como tu dizes e faz todo sentido, é impossível dar resultados a qualquer tipo de pessoa só com treino. Da mesma forma que é muito difícil dar resultados a uma pessoa só com alimentação. Isto é, para emagrecer dá, mas a partir daí não dá para mais nada, ok? Uma pessoa que tem 100 kg, se quer chegar aos 80, dieta só, chega perfeitamente. E é o que eu digo às pessoas, se quiseres chegar lá só com treino, ou tens uma boa genética ou então provavelmente não vai funcionar. E depois as pessoas desiludem-se um bocadinho com a realidade do ginásio. Porque as pessoas estão muito formatadas àquilo que vem nas redes sociais, que é transformação em 10 dias, transformação em 3 meses, transformação em 12 meses. E a pessoa vai com a ideia assim, espera lá, se esta pessoa conseguiu 12 meses assim, eu vou fazer o mesmo e vou ficar igual. Só que não acontece. E muitas vezes não acontece e tu apanhas isto diariamente, falta de motivação. Aquela malta que vai para o ginásio, não dá intensidade ao treino, a intenção do exercício não existe. Tu dizes assim, olha, eu quero este exercício, vamos supor, até à falha. Não existe o querer, não existe o querer. A pessoa vai lá como quase uma obrigação. Exatamente. Entendes? É mais do género limpar a consciência. Opá, eu vou 3 vezes ao ginásio por semana e pronto, e estou bem. Só que cada uma das sessões, eu gosto de dizer isto aos meus clientes, é um treino de 1 hora. Vamos supor que são 90 minutos. O treino, o cardio, quer que seja, 90 minutos. Certo. 90 minutos por dia. Se tu vais lá e não fazes um treino com qualidade e te entregas naqueles 90 minutos, Pedro, tu podes andar lá 6 meses. Os resultados são mínimos. Mas a culpa não é minha, a culpa não é tua, a culpa não é de infraestrutura, a culpa não é do ginásio. A culpa é de tu não te teres mergulhado, entre aspas, de cabeça para aquilo. E muita gente, para retomar o que eu estava a dizer inicialmente, as pessoas vão muito com a ideia daquelas transformações que vêm no Facebook, no Instagram, o que quer que seja, e vão com a ideia que aquilo vai ser repetido também para elas. Só que muitas vezes a malta não faz ideia, o esforço, uma capa de revista, da Men's Health, por exemplo. Tu vês uma rapariga na capa da Men's Health e ela diz assim, eu fiz uma preparação durante 3 meses e estou aqui. E a pessoa diz, ok, espera lá, 3 meses? Então eu vou para o ginásio. Se é assim que eu fico 3 meses. Só que 3 meses engloba treino acompanhado, se calhar a semana toda, todos os treinos, nutricionista personalizado, não é o nutricionista da empresa, é o nutricionista personalizado para ela, que faz feedback todos os santos dias. Aquilo a comida toda pesadinha, exatamente. Comida pesada. Tudo aquilo que a gente já sabe. Todo o processo é ao detalhe, para ela estar no seu melhor naquele momento de gravação em 3 meses. Para a capa da revista. E as pessoas não entendem isso naquele espaço de tempo. Porque passado uma semana ela já se calhar não está naquele ritmo, porque aquilo foi uma obrigação, entre aspas, e já fica um bocadinho fora de condição. Isso é a mesma coisa isso acaba por acontecer com os atletas em palco. Aquele pessoal que está muito fora e que até coloca a responsabilidade dos teus resultados no consumo de ergogénicos. Por exemplo, se eu também tomasse não sei o que mais, também conseguia. Acaba, não é bem igual, mas acaba por Sim. As pessoas pensam sempre que mais é melhor. Exatamente. E depois de realmente começarem um processo e começarem só o início, só o nível, faz conta que existe 10 níveis e começas no nível 1 e no nível 1 começam a perceber que realmente não é como pensavam que é. Entendes? Olha, o Bruno disse uma coisa que eu gostei. Gostei, mas para muitas pessoas não vão gostar. Ele disse assim, eu no início aceitava qualquer tipo de atleta, porque queria experimentar, queria testar, queria ver. Hoje em dia já não aceito porque para ficar em último lugar não vale a pena.
Então o fisiculturismo é um bocadinho ingrato, que é isto. Se tu não tiveres uma boa genética e não estiveres disposto a fazer, sem dúvida. não vais lá fazer nada, Pedro. Só para dizer que fizeste, para pôr no Instagram, não vale a pena. Exato. Opa, mas isso acaba por ser quase em qualquer desporto, mas o culturismo ainda acaba por ser mais. A genética é frutal. Ponto. Se tiveres uma fraca genética, podes trabalhar muito, mas se a tua estética não for boa, nunca vai ser boa. Certo, por mais que tu a melhores, basicamente, no culturismo tu tens uma boa genética e tu tens talento. Certo. É como um gajo que tem uma boa voz. Sim. É como um gajo que tem uma boa voz, é um talento. E a partir dali é lapidá-lo e trabalhá-lo. E sim, opá, tu no culturismo precisas mesmo de uma boa genética. Como é que tu entraste nesse mundo já agora? Como é que aconteceu o processo todo? Certíssimo. Okay. Pronto, como eu já te tinha dito, desde puto eu olhava para até brincar com os action hands e bonecos que levava desenhada, que tinham os corpos mais musculados, etc. Identificava-me com aquilo e dizia, opá, gostava de ser assim. Mas era de ser puto, mas isso manteve-se. E opá, eu fui crescendo, 14, 15 anos, 15 anos já começas a desenvolver, não é? Eu sempre pratiquei desporto, eu sempre fiz trial bike, bicicleta, cheguei a competir em nacionais, cheguei até a ir ao Mundial de Júniors. Então desenvolvi uma estrutura física com alguma massa muscular, por que fosse, e notava ali qualquer coisa que até gostava, mas mesmo assim sentia-me magro para aquilo que eu gostava de ter, não é? Que era ter músculos e ter formas. E foi aí, ou seja, quando eu entrei em 10º ano tinha esses 15 anos, e surgiu o falar com o Miguel e Pepe e começar a ir ao ginásio. Ou seja, quando tu queres mesmo muito uma coisa e está intrínseca e está lá dentro, de uma forma natural as coisas vão acabar por acontecer, porque é uma vontade que tu tens e tu vais inconscientemente atrás disso, até que depois percebes que é mesmo aquilo e aí é que tens que batalhar a sério. Sim. E foi o que aconteceu. Aquilo foi aparecendo, o ginásio apareceu na minha vida, como eu já referenciei ao bocado. Sim. Depois a partir dali foi trabalho, foi querer mais e mais. E pronto, depois quando eu cheguei, ou seja, comecei a treinar, eu tinha provavelmente uns 71 quilos, mais ou menos. Eu sei que é bem bom. A maior parte da malta começa a treinar com 50 quilos, 55. 1,80m, 71, 72, já tinha para 72. Pronto, sei que quando cheguei aos 18 já tinha uns 82, por aí. Mas foi um processo em que tipo, treinava, comia, dentro das minhas possibilidades no que toca a poder chegar a casa e dizer, mãe, olha, nunca faz-me bifes de frango, ou faz não sei o quê, ou faz não sei o que mais. Depois, para tentar conseguir comer o máximo de proteína e o máximo de hidratos de carbono e até chegar a um ponto que comi tanto que até estava a ganhar era mais massa gorda do que... Certo, sem dúvida. Não era mais massa gorda, mas a tapar um bocadinho. Muito. Chegou ao ponto que eu pensei assim, eu tenho uma genética de magro, eu tenho é comer para a frente. Então era pratadas. Então, mas no início, registro de pratadas. Mas no início vamos todos atrás do mesmo, que é do peso. Sempre que também cometeste o mesmo erro, certo? Se nós formos magrinhos, exatamente. O meu maior erro foi esse, sabes? Eu lembro disto, desculpa interromper, já continuas. A minha primeira momento em que eu me apercebi que estava para lá de gordo, não, que felizmente nunca me aconteceu, mas com muito percentual de gordura, sabes quando é que foi? Eu estava bolachudo, eu tinha 84 quilos. Eu lembro, foi uma consulta médica, entrei no consultório do médico e ele disse assim, vamos pesá-lo. E sabes aquele coisa de orgulho? Eu meti-me lá em cima 84 e se eu me visse uma foto daquele momento, eu digo, que é isto? Que eu sei que está... Eu vou-te dizer a minha dieta, Pedro. Só rápido. Isto foi na faculdade, no primeiro ano. Segundo ano, desculpa. Eu comia, não tinha noção nenhuma de nutrição, mas já calculava macros e já pesava a comida. Então eu metia 200 gramas de massa cozinhada por refeição, fazia 3, portanto 600 gramas de massa cozinhada. Fazia 200 gramas de carne também já cozinhada, só depois mais tarde é que eu vinha pesar tudo em cru. E todas as quartas-feiras comia uma pizza. E além da pizza, mais 200 gramas de massa em cima. Mas comia. Todas as... Opa, não sei explicar porquê, quarta-feira, não sei. É bulk máximo. Mas para tu teres uma noção, eu consegui, e eu acho que tu te relacionas com isto e qualquer pessoa que começou a treinar e leva isto um bocadinho mais a sério, relaciona-se, que é começar a ver o peso a subir e dizer, fogo, eu estou a ficar bem. 78, claro, 79, 80, 81... 80, quando eu cheguei aos 84, eu lembro porque nunca tiveste aquele peso e estás a lutar por ti. Exato, e não sabes qual é a tua condição física.
seja com mais gordura ou menos gordura, tipo, eu pesava 71 e estás numa corrida de peso e já tinha 84. E até que chegas ali a um processo que é esse, que é que já estás a comer exageradamente e acabas por tapar e depois... Mas é importante passar por esse processo porque é uma um erro. É um erro. Depois voltas a aprender. E no meu caso foi um erro que teve um impacto para o futuro, que foi o quê? Cheguei a esse ponto de também eu cheguei aos 90, imagino. Atualmente eu tenho 94, como me vejo nas fotos, 94. Agora imagina eu com 19 anos, com 90 quilos, metade da massa muscular que tenho hoje. Certo. Ou seja, não é que eu tivesse gordo, mas estava, como tu estavas a dizer, bolachudo, blá, blá, e faltava aqui uns 3 meses para o verão, 2 meses e meio. E eu percebi que tinha exagerado mesmo bué e, eu fechei-me um fim de semana no PC só a estudar como é que se faz um cutting, perceber os cálculos, tudo, tipo, ver o máximo de vídeos, ler fóruns, bodybuilding.com, ir a sítios mais credíveis, tudo e mais alguma coisa, até que, eu percebi que tens um intake calórico, tens que comer abaixo da densidade calórica, fazer a quantidade de proteína, hidratos de carbono e gordura, calculei tudo, e eu, vou-me desafiar a fazer isto, não sei na altura quantas calorias era, mas era 2.600, vamos supor, e eu vi, e falava-se bem no MyFitnessPal na altura. Certo. Como eu ainda não pesava comida com 19 anos, o MyFitnessPal foi uma grande ajuda. Metia mais ou menos e tal, e conseguia controlar as calorias. E fiz um cutting brutal. Ou seja, eu ali, em dois meses, passei dos 90 para os 80, ou 81, mas um 81, bem melhor, claro. Condicionado, com abdominal, senti-me bem orgulhoso, altamente, consegui fazer este trabalho e não precisei de ninguém, não foi ninguém que me ajudou, foi o que eu fiz. E começou aí o encanto de como é que tu podes manipular o teu corpo através da alimentação e do treino. E se eu cheguei até aqui sozinho, se eu tiver uma ajuda, até onde é que eu posso chegar? Claro. E foi mais ou menos, isso foi em 2013, 2014 voltei a fazer a mesma cena, mas fazer um off-season já com essa consciência de macros calculadas e etc. Mais estruturado. Ou seja, cheguei ao fim desse book com mais volume, mas melhor condicionado do que estava antes, e depois fiz uma secagem muito mais controlada também, e fiquei com shape, isso já com 20 anos, e fiquei com shape também estético, bonito. Até na altura quis fazer uma sessão de fotos e tudo, com um amigo meu que é fotógrafo, fiquei com essas fotos guardadas, a condição eu gostava do que via, mas claro, não há muito volume muscular porque é tudo um processo. E em 2014 começaram a surgir, em 2012 surgiu, ou 2012 ou 2013, nos Estados Unidos surgiu o Men's Physique. Em 2014 houve cá a primeira prova de Men's Physique. E já não sei como é que eu vi, se foi pelo Facebook, se foi por fóruns, porque havia muitos fóruns portugueses na altura. E eu olhei para aquela categoria e disse, estes gajos não são grandes, tipo, não são gigantes, são estéticos, no início era só tens que ir com calção de banho, ou seja, quer queiras, quer não, há sempre um preconceito por usar uma tanga, não é? Certo. Hoje em dia, tipo, jamais, não é que seja preconceito, nem tem nada, mas na altura és puto, e, não me estava a imaginar de tanga, também não queria ser bodybuilder, mas olhava para aquilo porque eu sempre quis ter um corpo esteticamente que olhasse e disse, pronto. Sempre quis ter o corpo que tenho hoje, queres te diga. Sempre quis ter o corpo que atualmente tenho. Se calhar nem tanto, pensei que se calhar na altura nem queria tanto, mas depois durante o processo tu vais querendo mais. Claro, mas basicamente dentro desse registro, exatamente. E agora perdi-me. Onde é que eu ia? Estavas a falar, olha, agora também me perdi, estava a falar contigo, perdi-me completamente. Mas estavas a falar sobre o teu corpo, estás com 90 quilos, estavas a contar a tua história. Onde é que esta foi? Ok. De fazer a sessão de fotos. A sessão de fotos, exato. A sessão de fotos. Perdemos agora. Do Men's Physique, surgiu o Men's Physique, exatamente. Certo, na América. Eu vi, exatamente, e comecei a ver aquelas fotos do que tinha acontecido cá e disse, olha, eu curtia experimentar uma competição destas, porque isto deve ser tudo aquilo que eu estou a fazer, não é? De ganha músculo, perde gordura, etc. Mas agora levar isto para o lado competitivo.
E eu já vinha com o lado competitivo do trial bike, entende? Eu já tinha competido, ou seja, a rivalidade, não é a rivalidade no sentido de a disputa com pessoas de... Certo. Ou seja, eu já sabia o que era competir. Eu já competia desde os meus 12 anos, comecei a competir em trial bike, até aos 18, 19. Ou seja, eu já sabia o que era competir e eu posso competir numa área nova que eu estou a conhecer, que eu estou a adorar, que eu estou a viver, que eu estou a querer conhecer. Então bora explorar isto. Na altura encontrei um preparador, o Luís Postiga. Sim. Não sei se o conheces, o Luís Postiga. Pronto. Ele na altura até estava a preparar o Eduardo Fonseca. Pronto. E o Eduardo Fonseca até teve um bom lugar e etc. E comecei a preparação com ele. Fui à Power Expo. Foi essa prova de 2014, Power Expo, exatamente. O Postiga foi então o primeiro preparador, foi isso? Foi o meu, exatamente. E depois é que foste para o Eduardo, é isso? Exatamente. O Postiga foi o meu primeiro preparador e eu conheci o Eduardo através num encontro de poses antes da prova, que acabámos por nos reunir todos, foi um meeting para aprendermos a pousar e aquelas coisas todas, e houve tipo ali uma conexão fixe com o Eduardo, damos bem, tipo, era a mesma vibe, era o mesmo registro, a mesma energia, e ficámos ali com uma cena fixe. Deu-se a prova. Foi a minha primeira prova, foi o Campeonato Nacional 2015, eu fiz um 11º lugar, eu acho que éramos 12 ou 13, mas eu acho que éramos 12, fiquei em penúltimo lugar. Mas foi das preparações mais, não digo mais difíceis, mas muito difíceis, porque eu posso falar abertamente sobre isto, eu até já falei abertamente sobre isto. Eu aquela preparação, eu já tinha consciência que no mundo da competição existiam os esteroides anabolizantes, existia a parte da química, mas eu, como ia ser a minha primeira experiência, disse, eu não quero usar absolutamente nada, porque quero absorver o processo, quero conhecer o processo, quero entender se é isto que eu quero e quero ver até onde é que o meu corpo vai, sem qualquer tipo de recurso extra. Ok. E foi exatamente isso que eu fiz. Ou seja, eu cheguei com uma condição muito boa, mas com um volume muito baixo. E mesmo a forma como a preparação foi feita, isto não é descredibilizar de todo o preparador, mas para um natural, acho que foi feito imagina. Foi feito um tipo de trabalho que não era para quem estava a ser natural, é o que tu queres dizer. Exatamente, daí eu perdi muita massa magra, ou seja, eu aos domingos corria, tinha que correr, aliás, aos domingos nada, o meu cardio era a correr, okay. Não havia não era caminhar, todos os meus cardios eram a correr. Sabes o que é correres ao domingo 45 minutos e nos outros dias todos ao fim do treino? Meia hora ou 45 minutos. O processo estava todo idealizado ou otimizado para quem utilizava algum tipo de substância. Tu não utilizando, não usufruías ao máximo daquilo que não era feito para ti. Então tu até ganhavas algumas coisas, mas provavelmente perdias muito mais do que era suposto. Eu perdi muita massa muscular, fui super condicionado, sim. Isto para explicar, às vezes é mais saudável de fazeres uma preparação com química do que sem química, porque se tu chegas àquele registro de uma porcentagem de gordura tão baixa, se a tua gordura corporal for baixa, por consequência a tua testosterona baixa. Certo. Por consequência tu não tens recuperação, tu não tens vitalidade, tu não tens uma boa libido, sim, porque o teu corpo está completamente desgastado e está em fraqueza. E é aí que entra a testosterona e é aí que ela ajuda no processo. Uhum. Porque mesmo a testosterona estando baixa, a tua massa muscular vai acabar por estar baixa. E é mesmo por causa dessa razão que entra aí a questão, nem que seja só da testosterona, porque se tiveres bons níveis de testosterona, tu vais ter uma melhor recuperação, vais conseguir manter massa magra e vais ter vitalidade. É muito diferente. Ou seja, eu senti mesmo na pele o que é que era não ter vitalidade. De ir para a faculdade e ir um caminho que eu demoro aí uns 6 minutos ou 7 minutos a fazer a pé, demorava às vezes uns 15, porque eu ia arrastar-me. Eu chegava às aulas e eu não falava para ninguém, quase. O humor desapareceu. O feedback pós-prova das pessoas foi: tu agora estás o Pedro, mas a gente nem dizia nada, mas
tu estavas mesmo morto. Os meus colegas de casa diziam, tu andas só sobre os chinelos a arrastar. Mano, cansado, só que tipo, eu estava tão focado que era aquilo e eu vou dar o melhor de mim, porque ainda por cima não estou a usar recurso nenhum, eu tenho que dar mesmo o melhor de mim, tenho que me entregar isto ao máximo e eu tenho que chegar àquele dia e estar com consciência tranquila que fiz tudo o que podia ter feito. Mano, e eu fiz o 11º lugar, olhei à minha volta e percebi, tipo, se calhar há aqui pessoas que nem se dedicaram nem metade do que eu me dediquei, pai, e acabam por usar um recurso. Isso não desvaloriza o trabalho da pessoa. Certo, não invalida. Mas tem que haver essa consciência. E, pá, se calhar se eu tivesse usado até fazia um lugar melhor, porque eu vim para uma luta de pistolas e eu vim com uma faca, não é? Está toda a gente de metralhadoras e pistolas e eu vim com uma faquinha. Mas, ao mesmo tempo, fiquei super feliz porque consegui fazer a preparação toda e cumpri com todo o processo, grama a grama, cardio a cardio, não falhei um cardio, não falhei absolutamente nada. Ou seja, o processo de superação foi concluído com o máximo de sucesso. Isso também te ajudou de certeza para depois para as próximas. Como... Isso foi a escola, isso foi mesmo a escola para as próximas. Digo-te uma coisa, as próximas preparações à beira daquela, foi uma brincadeira. Eu não vou dizer que foram fáceis, não vou dizer que foram fáceis, mas acabaram por ser mais fáceis, entendes? Claro. Acabaram por ser mais fáceis. Porque, mas mesmo assim, difícil é sempre. Certo. Mas claro. Aquela, como também foi o primeiro impacto e tudo, pronto, e basicamente a minha primeira preparação foi feita com o Luís Postiga. Pronto, foi dentro desses moldes e eu não queria mesmo todo usar química pelas razões que já disse. Passa-se a prova, entra o verão, eu no verão, pensava muito género, fui lá, dediquei-me bué, fiz um 11º lugar, eu tinha bué medo de usar química, bué medo, eu não confiava em ninguém, absolutamente ninguém para me prescrever, e ainda por cima estamos num meio, estamos em Vila Verde, certo. Estamos em Vila Verde, que o pessoal mal treina, mais usar química. E as referências de quem usava química cá não eram as melhores. Então claro. Eu jamais sentia confiança para algo. E sentia mesmo que no culturismo, tipo, até te querem preparar e vender química, mas é para ganhar dinheiro, para se cagar para ti. Eu já sentia isso. E pronto, e depois acabou por acontecer com um processo natural de eu conheci o Eduardo nessa altura, o Eduardo ia competir no Arnold Classic em 2015. E eu disse-lhe, olha, eu curtia boa, aliás, eu até lhe perguntei, queres ir ao Arnold Classic? Numa só de ir ver? E ele depois manda mensagem a dizer, olha, vou ao Arnold Classic, mas vou competir. Vou começar a preparação com o Zé Maria, que é um preparador de Setúbal. E eu, pronto, então, olha, vou comprar assim dos bilhetes para lá. Ele disse, não te preocupes, vamos de carro, etc. Combinámos. E ele foi competir, e eu fui com ele e fomos à aventura, tipo, os dois, fomos de carro, eu era tipo, pronto, ajudei-o em tudo, pintei, foi tipo a minha primeira experiência a pintar, foi a aventura dos dois, ele tinha 22 anos, eu tinha 21. E aquela experiência foi brutal, porquê? Porque eu fui para um sítio onde é o mundo do bodybuilder. O Arnold Classic em 2015 era quase como um mundial, vinha pessoal de todo o mundo, Brasil, tudo, porquê? Porque aquilo dá direito para o cara, até o próprio Felipe Franco, o Ryan Terry acho que ganhou no Arnold Classic, não sei qual, mas foi em 2014, acho eu, foi no ano anterior. O Felipe Franco tinha estado lá em 2013, ou seja, muita referência de atleta que hoje está no auge, passou por ali, e tu tinhas lá os atletas nos stands e tudo, Jeff Side, todo esse pessoal. E um puto, 21 anos, já tinha tido aquela experiência, chego lá, com muito medo de usar química, por não me sentir seguro e também pelas consequências que isso traz à tua saúde e que tu lês na internet, etc. E entras num mundo em que tu olhas à tua volta e é tudo pessoal gigante. Tu olhas e dizes, isto 90% do que está aqui usa. E eu penso assim, será que eu vou morrer por usar isto? Certo, se tanta gente está aqui... Ou seja, aquilo teve um papel, acabou por ter um papel importante, não é influenciar, mas a ter uma tomada de decisão sobre o assunto. Certo. Eu vivi o backstage,
Pá, eu vivi o backstage, estava do backstage a pintar, eu falei com atletas, eu conheci pessoas, eu conheci na altura o Ali Butcher. Mas olha, o Nelson Rodrigues foi o que ganhou esse Arnold Classic. Ou seja, eu conheci o Nelson Rodrigues, conheci o Ali Butcher. Quando o Nelson Rodrigues, eu estava ao lado do Ali Butcher e começámos a gritar os dois, e até darmos um abraço porque éramos os dois portugueses. Ou seja, eu vivi ali uma cena brutal em relação ao culturismo e ao men's physique, e aquilo na altura estava a começar a bombar. Sim. E na altura o Eduardo trabalhava com o José Maria, etc. Depois o Eduardo também tinha-me visto sem deixar, porque ele disse, olha, tens uma boa linha, eu posso-te ajudar, e aceitei a ajuda dele. Pronto, começámos, eu já tinha algumas noções de dieta, pronto, muito vagas. Eu e ele montámos a dieta, ele montou-me o treino, e eu de setembro até até março, exato. De setembro até março, fizemos um off-season, um book, natural também. Sim. Correu esplendidamente bem, e depois para a competição seguinte, que foi o regional, exatamente. Pronto, aí foi a primeira vez que eu usei química. Foi uma coisinha mesmo muito mínima, mas eu já tinha conhecido uma pessoa que eu sentia uma grande confiança. Não foi o Eduardo, era alguém que ajudava o Eduardo, mas que tinha muita experiência naquilo, vias que não era pela ganância de dinheiro, etc. Foi uma pessoa que olhou para mim, viu o potencial e ajudou-me. Pronto, e quando eu fui ao regional, eu só queria fazer um 6º lugar para ser apurado para o nacional. E quando eu fui ao regional, ganhei o regional. Exatamente, ganhei o regional, fui campeão absoluto do regional. Depois, aliás, isso foi dos dias mais wow da minha vida, no sentido em que tu só queres um 6º lugar, chegas lá com expectativas em baixo. Eu cheguei lá com o mesmo sentimento outra vez. Eu fiz tudo o que podia para estar na melhor forma de sempre. Só que olhas à volta e achas sempre que toda a gente está melhor que tu. Sempre. E depois vais a palco, competes, etc. Já te sentes mais ao nível dos outros. Porquê? Porque já entrou o fator que a gente está aqui a referenciar, não é? Ou seja, eu já fui com uma pistola também. Certo. Eu já fui com uma pistola, não fui com uma faca, já fui com uma pistola. E fui campeão absoluto do regional. Depois, logo a seguir, a semana a seguir, foi o nacional. Fui campeão nacional de júniores, fui campeão nacional da minha categoria, só não ganhei o overall. Nesse limpaste quase tudo, então. E nesse foi quase todo. No ano a seguir é que foi mesmo todo. Foi tudo. Mas uma coisa importante aqui, quando se fala em relação aos esteroides anabolizantes, na minha opinião, os vencedores eram exatamente os mesmos que se ninguém usasse. Ok? Se ninguém usasse, entre se ninguém usar e todos... usar, os vencedores iam ser basicamente os mesmos. Entende? Tudo bem que um pode usar mais ou menos, mas a genética e a base está lá. A linha está lá. A estética é uma coisa que tu não podes controlar, porque é de ver-se. A estética é de ver-se, não é hipótese. Isso é a coisa que te dita a categoria em que estás. A categoria em que estás, e a vitória é estética. Sem dúvida. Ponto. Pronto, e depois uma pergunta, já estou a contar uma pergunta atleta, como nunca contei, mesmo ao pormenor, mesmo até abrindo aqui mesmo a questão da parte da química, que é uma realidade e que acho que sem dúvida. Não vale a pena estar a... Até aproveito e faço-te uma pergunta que acredito que as pessoas vão querer ouvir, e eu próprio sou curioso. Existem diferenças muito grandes naquilo que é uma preparação de forma natural? Ou uma preparação com algum tipo de química? Muda muito o treino, muda muito a alimentação, a recuperação, a divisão de treino, é tudo muito diferente ou são dois mundos muito próximos? A única diferença é ali um aditivo? Eu só fiz uma preparação com uma preparação natural, por isso não... Pronto, mas muda muita coisa no aspecto. Como tu consegues ter mais músculo, mais massa muscular, sim, tu vais acabar por ter de comer mais. Certo. Porque o teu intake calórico é muito maior. O músculo gasta muita energia. Ou seja, só por aí tu comes mais comida. Certo. Aí já é uma diferença. A nível de treino e de cargas, tem nada a ver. Consegues suportar mais cargas. A nível de recuperação, tens uma recuperação melhor. A nível de líbido, vais ter uma líbido melhor.
se tiver tudo de acordo, se estiveres a fazer as coisas bem feitas e com profissionais da área, como eu tive a oportunidade de depois logo a seguir fazê-lo, é muito diferente. Tens vitalidade enquanto estás a preparação. As últimas 2, 3 semanas são difíceis, a descarga é muito difícil, mas existe uma diferença muito grande, tens muito mais margem. Claro. E o facto de teres a testosterona a níveis suprafisiológicos segura-te muita massa muscular, claro, do que se não a tivesses. Então, por isso existe o que tu vês em campeonatos naturais é mesmo isso. Muita condição, um condicionamento incrível, mas o volume não existe. Ou tem pouco. Mas o volume e a densidade muscular não existe. Ou vai é pouco. Depender de anos de treino e muita coisa. Ou então até são pequeninos, só que as proporções deles são tão boas que na foto dá uma parecem visual. Grandes. Exato. Mas tu vês ao vivo, se tu estás perto deles e vês, não são assim tão grandes quanto isso. Tens muitos, eu conheço alguns exemplos disso, que a pessoa na foto parece muito grande. Porquê? Porque tem muita condição, é muito proporcional, mas depois, ao vivo, eu pensei que eras muito maior. Parece que tem tipo quase 90 quilos e tem 80. Só que como tem muita condição, aparenta ser maior. E é isso que está acontecendo nos campeonatos naturais. Por curiosidade também, para ficarmos e encerrarmos o assunto, em média, quanto fica o investimento numa preparação? Para a malta que está curiosa e que quer saber. Em média, um valor assim. Pomos assim, olha, até podemos fazer contas juntos. Depende do preparador, depende sempre de muitos fatores. Se estás a trabalhar com um profissional de saúde ou não, depende da tua preocupação com a tua saúde, depende se tens apoios para viagens e estadias e etc. Depende de mil fatores. Vamos fazer assim. Vou-te dar um exemplo. Okay. Sei lá, quando eu fui trabalhar com o Francisco Espinho, sim. Eu aí quase que cheguei a um shape de pro, quase pré-pro. Nesse trabalho, que foi 1 ano e meio, mais pro, arrisco-me a dizer que desse uns 7 mil. Que desse uns 7 mil euros. Mesmo? Não. Ano? Estou a falar... Tudo. A preparação toda. O que foi do início ao fim. 1 ano e meio, que desse 7 mil. Assim. Ok. Estou a dar contas mesmo de cabeça. Sim. E eu tinha apoio da Prozis na suplementação, em viagens, em estadias, nesse ano, mas que desse mais ou menos isso, 6, 7. Estamos a falar de 1 ano e meio também. Sim, depois diluído por mês, a malta faz as contas e vê quanto é que dá. Mas estamos a tirar assim para o ar. Com comida, só em comida gastas muito dinheiro. Olha, eu sigo muito. Num off-season gastas muito dinheiro. Eu sigo muito o mundo brasileiro. E é um profissional que eu gosto também bastante, sigo muitos, mas há um que fez um vídeo há pouco tempo sobre quanto é que gasta o Men's Physique Pro a competir. Dá muito dinheiro, dá 17 mil reais, que dá tipo 6 mil euros ou 7 por mês, mas estamos a falar Pro, uma coisa absurda. Mas o que eu quero dizer com isto é isto, Pedro: se nós fizermos por baixo as contas, 200 euros em alimentação é baixo. Em comida. Sim, é baixo. Arroz, 200 euros, é baixo. Vamos pôr 250. Com peixe aqui e ali, que o peixe é caríssimo. Mas pronto, 250 euros em alimentação. Vamos pôr por mês. Vamos pôr suplementação 50 euros. Vamos entrar um whey, umas coisas. Mas pronto, olha, vamos mandar por baixo. 250 de alimentação, 50 de suplementação, 300. Ginásio, 330, vamos pôr 30 euros. Vamos supor que tens um preparador, vamos dizer 100 euros. Já tens ali de parte facilmente 400 euros. Ok? Se tiveres, e estamos a pôr por baixo, Pedro, alimentação, suplementação, treinador, e vamos dizer que utilizas algum tipo de recurso. Vamos dizer 100 euros por mês também. Não faço ideia, estou a tirar valores para o ar. Estamos a falar de 500 euros por mês só para fazer uma coisa mais ou menos. E estamos a falar só em alimentação, uma suplementação básica, vamos dizer um whey, uma creatina e uns multivitamínicos. Sim, eu quando dei esse valor, eu já estava a tirar a parte dos apoios que eu tinha. Eu percebi, não é isso que eu estou a pôr em causa. Mas se nós fizermos assim, eu acho que a malta não tem muito esta noção, que é, há muita malta que se põe do género, eu vou competir, vou ver como é que é.
para mim já começa mal. Eu sou competitivo, da mesma forma que tu dizes que és competitivo. Eu não entro em nada para perder, nem muito menos para arriscar. Eu vou lá só para ver como é que é a experiência. Não, eu vou lá para tentar o top 3, 4, o top 5. Não vou lá para perder tempo. Mas também tens que ser humilde contigo mesmo. Entendes? Sem dúvida. Foi a mesma coisa quando eu fui competir a primeira vez. Se tu me perguntasses, eu não te ia dizer que ia para ganhar. Certo. Eu sabia que não estava nas condições certas para ganhar. Claro. Também já tens de ter um certo investimento para fazer as coisas, não é? Se não tens... Eu ia-te responder que queria ter aquela experiência para passar pelo processo e digo-me uma cena. Acredita, eu respeito essas pessoas. Eu respeito as pessoas que vão para ter a experiência. Porque elas próprias têm a noção que a genética delas não é muito boa, que a estética delas não é muito boa, mas elas amam e gostam tanto daquilo que querem poder ter a experiência de passar pelo processo e de poder subir a um palco. Entende? Então é preciso respeitar isso. Sem dúvida. E também há pessoas que entendem a partir disso mesmo a dificuldade que é viver essa vida. Exatamente, e têm uma ou duas experiências e ficam por ali porque quiseram ter aquelas experiências. Mas sim, também existe aquele pessoal que quer ir e tal, porque quer dar show, foto ao Instagram e tal. Também tens. Mas também é preciso ver o outro lado, e eu conheci muita gente neste mundo, muita gente mesmo, e eu compreendi essas pessoas. Porque havia muita gente a acusar, olha aquele gajo, tinha algum jeito ali em cima do palco, olha para aí, figuras e não sei o que mais. Se calhar aquele gajo passou o diabo e o inferno muito mais do que eu passei, porque a minha genética responde bem e etc, mas está ali. Não é, ou seja, teve muito mais dificuldade do que eu, está pior do que eu, mas está ali. E as pessoas não têm noção do que a pessoa passa. Porque eu conhecia preparações de perto de pessoas, tipo, a matarem-se muito mais, a terem que fazer muitos mais cargos, a passar fome, a passar. E quem está de fora não dá valor a isso. E é muito importante tem que se respeitar o processo de cada pessoa. E mesmo aquele gajo que quer ir para o show, para a foto, não sei o que mais, esse gajo vai aprender uma lição. Da pior forma. Vai aprender uma lição. Vai aprender sempre uma lição. E vai chegar à altura que vai admitir para ele próprio e vai perceber que fez aquilo não com a intenção realmente de querer e gostar, mas que foi para o show. Exato. Quem é assim vai lá uma vez? Exatamente, e vai se sentir mal com isso mesmo. Por isso é importante respeitar o processo de toda a gente, e eu sempre pensei dessa forma. Nunca critiquei aquele, não tem nenhum jeito, não tem jeito nenhum, não sei o que mais. Cada um tem a sua razão por estar ali. Foi o que a gente falou ao bocado. É tentar entender o outro lado, seja por querer dar show, seja por querer conhecer o processo, seja por amar aquilo, ou seja por querer ir lá e ganhar e partir aquela merda toda a gente vai lá com um motivo. E é preciso só entender. E tem que haver essas pessoas, porque todas essas pessoas é o que faz aquilo a crescer. Mas agora, só para acabar ali a questão da minha parte competitiva. Força. Eu tive esse ano de 2016, eu aí ganhei o campeonato nacional, já tinha dito. Depois, no ano a seguir, 2017, já não fui ao regional, só quis ir ao nacional. No nacional fui campeão absoluto de júnior, fui campeão absoluto da minha categoria, ou seja, aí sim, como estavas a dizer, tipo, o IP, tudo, em tudo. Esse ano foi brutal, foi quando eu também, foi a segunda vez que eu trabalhei com o Eduardo, porque a primeira preparação foi feita toda à distância, eu estava no Brasil a estudar, eu estava cá, ou seja, foi tudo tipo, estás a ver? Basicamente, os dois a lutar por aquilo, a tentar chegar a melhor. Nessa segunda preparação já foi mais fácil, ele estava cá, correu tudo muito melhor pelo facto da pessoa estar presente, de ajudar, de tentar, de controlar, de olhar para ti e dizer, olha, precisas de comer mais para a carga, etc. É completamente diferente. Depois fui ao europeu, logo na semana a seguir. No europeu fui vice-campeão europeu de júniores, fiz 6º lugar na categoria. Depois ainda cheguei à Diamond Cup 4 semanas após. Na Diamond Cup fiz 2º no júnior. O júnior que ganhou o overall, que é o João. E tinha feito 4º lugar na categoria. E o que é que acontece? Nesse ano dá-se a separação das federações. Ou seja, existia a IFBB Pro e existia a IFBB International. Pronto. A Internacional era responsável pela parte amadora e a Pro pela parte profissional. Certo. Mas era tudo IFBB, era tudo a mesma marca. Uma federação.
Exatamente. Pá, houve desconcordâncias ali entre eles, e então a IFBB Pro passou a ser uma coisa e a IFBB Internacional passou a ser outra. E a IFBB Internacional ficava na merda porque não tinha uma liga profissional. Entendes? E então criaram a IFBB Elite Pro. Pronto. E como eu tinha ganho o nacional, eles a todos os vencedores dos campeonatos nacionais desse ano deram a oportunidade de serem atletas IFBB Elite Pro. E eu chego ao Arnold Classic, eu fui ver o Arnold Classic nesse ano, até fui com o Bruno Rodrigues, e o Vítor, que era o presidente da federação, comunicou-me que eu tinha direito ao IFBB Pro, ao IFBB Elite Pro, que era a nova liga, eu fiquei entusiasmado com aquilo, não é? É normal, ou seja, acaba por ser, vai haver uma nova liga profissional, isto vai começar a bombar, vai ser uma cena nova, tudo bem. E eu nessa altura, o Eduardo também já não estava com tanta disponibilidade para me ajudar, e eu pensei, se é para mudar de preparador, é tipo para mudar para melhor, para uma cena tipo, uou, e tipo, esquece Portugal. Eu não me identificava muito com o que via em Portugal, e eu já tinha como referência o Francisco Espim, era o preparador do Kim Egel, do Panfar, foi preparador do Sérgio Constas. Atualmente, na minha opinião, é um dos melhores preparadores do mundo. Ele leva atletas à Olímpia. A forma de trabalho dele é qualquer coisa, é incrível. Falei com ele, aproveitei a minha ida ao Arnold para isso também. Começámos a trabalhar e pronto, a minha real transformação foi com o Francisco Espinho, porque eu competi, a última competição que eu fiz em 2017, nesse ano antes do Espinho, foi com 81 kg em palco, e passado um ano e meio eu competi na Polónia, na IFBB Pro Qualifier, com 92 kg, ou seja, estamos a falar de 10 a 11 quilos de músculo, porque de prova a condição era parecida. É só músculo, exatamente, é só músculo. E aí sim, aí foi um processo onde eu aprendi muito, foi um processo mesmo de transformação. Mesmo a idade que tu tens é uma idade mais madura para absorver, ou seja, 23, 24, já é uma idade, já não tens 21, 22, parece que não, 21, 22, 23 e 24, é diferente. Sim, sem dúvida. És mais maduro, consegues absorver o processo de maneira diferente, tens mais consciência das coisas e, foi mesmo um trabalho que eu adorei fazer, tanto por tudo aquilo que eu consegui adquirir como conhecimento, porque realmente os métodos dele de treino resultam, e a forma como ele manipula a dieta resulta, e ali tu aprendes muita coisa que depois apliquei mais à frente em pessoas para ajudar e que utilizas hoje em dia mesmo assim, quem quer não. Exatamente. Então chegamos a uma parte interessante, olha, desculpa, agora chegamos a uma parte interessante. Tu falaste neste processo todo, no sucesso que tiveste, a minha pergunta é, porquê parar? Ok. Claro que existe a razão do porquê parar. Pronto, esse ano, 2018, foi o último ano que eu competi. Pronto, houve toda essa transformação. Eu cheguei à Polónia numa condição que nem eu pensava que ia chegar, fiquei mesmo muito contente com a condição. Eu na Polónia ganhei, fiz primeiro lugar, fui ao overall e perdi para um gajo que já mais, porque imagina, na IFBB Pro Qualifier, isto também tem um ponto importante, isto é tanta coisa que a gente acaba por se perder. Eu ia para a IFBB Elite Pro, só que eu fiz uma preparação de um ano e meio com Francisco Espinho, e quando quero competir no calendário de outubro até dezembro, só existe 2 provas do Elite Pro, uma na Rússia e outra que já tinhas que ter provas de apuramento para trás. E eu disse, o quê? Eu andei um ano e meio a fazer uma bruta preparação para agora ir a 2 provas que não têm prestígio nenhum. Não é descredibilizar a federação, mas eu vou ao IFBB Pro Qualifier, que era as provas da NPC, e que toda a gente ia, e que havia prestígio, e que estavam lá os melhores. Aquilo era a verdadeira liga a sério. E eu disse, eu sei lá se isto é a última vez que eu vou competir, ou se... Estás a ver, caguei, vou apostar a ir a estas provas. Então fiz Polónia, Amsterdão e Itália.
Na Polónia fiz o primeiro lugar, depois não ganhei no overall. Sim. O gajo era mais denso. A nível estético, eu estava melhor, mas a nível de densidade, que eles dão muito valor à densidade, se reparas bem de físico e NPC, são gigantes. Sim. E o gajo já vinha com background de provas. Pronto. Não estou a justificar a minha derrota, mas... Tiveste hipótese. Mas é o que é. Depois fiz segundo lugar em Itália, em Amsterdão, e terceiro lugar em Itália. Então. Essas 3 provas foram brutais, foram provas que eu fiz de 2 em 2 semanas, ou seja, a experiência de tu fazeres uma carga, uma descarga e uma carga, apanhas um avião, ires competir, todo aquele processo minucioso de contar a água, de tudo ao pormenor, de levar para a comida, a mesma maneira como o meu corpo respondeu, e a preparação foi uma preparação completamente diferente do que fazia com o Eduardo, completamente. É tipo um gajo que é profissional daquilo, de vês o teu corpo a mudar, tipo, a parte da carga, o teu corpo a mudar completamente, a atingir formas que tu não fazias ideia que chegarias ali, porque estás num nível que não imaginavas. A experiência de ir para fora, a experiência de viajar sozinho e conheceres pessoas, de conheceres atletas internacionais, de ficares com algumas relações com esses atletas, de próprios atletas portugueses que também foram competir e vão todos na mesma aventura. Certo. Foi uma experiência muito boa. O facto de ser de 2 em 2 semanas também foi interessante para entender como é que tu consegues, de 2 em 2 semanas, ainda conseguir melhorar pontos e fazer uma recuperação, porque uma prova é bem desgastante. Certo. Depois dali a 2 semanas teres outra prova, e dali a 2 semanas ter outra prova. Tu chegas ao fim das 3 provas e estás... Acabou. Redline, cansado. Nesse ano, 2018, a última prova foi em Itália, e eu tinha que parar, porque eu fiz uma preparação de 1 ano e meio. Sim, então, claro. A preparação de 1 ano e meio, o teu corpo desgasta-se imenso, e eu próprio sentia a necessidade de parar, porque foi 1 ano e meio para aquilo. E foi exatamente isso que eu fiz. Parei, ponderei ir ao Nacional daquele ano, porque o Nacional era o Nacional da IFBB Pro, da NPC, ou seja, esse Nacional ia dar direito ao Procard. Portanto, era uma oportunidade mesmo muito boa. Falei com o ESPIN, falei com o meu médico, porque todo esse processo, quando eu trabalhei com o ESPIN, foi feito com o médico, daí aquela tal ajuda profissional que eu estava a falar. Eu me senti realmente seguro em toda a preparação, e foi com o Francisco ESPIN e disse, dá para ir, mas não vais melhorar muito, entendes? Porque o teu corpo está cansado. É uma das realidades, e estás a massacrar. Certo. E também falando com o meu médico, chegamos à conclusão que o ideal seria descansar, e foi o que eu fiz. E quando eu parei, eu percebi que a tua vida social, quando estás em processo competitivo, fica muito condicionada. Eu dou muito valor aos meus amigos, eu dou muito valor a passar tempo com os meus amigos, eu dou muito valor a momentos, eu dou muito valor a partilhar aventuras e histórias. E, de certa forma, isso condicionou-me no sentido dos meus amigos, mas, no fundo, eu fazia exatamente tudo igual, porque eu tenho muita história e muita vivência, por causa de todo o percurso do bodybuilding. Só que senti que estava a perder alguma parte da minha juventude por causa daquilo. Entendes? Sim. Não era só esse fator, isso era um dos fatores. Depois era o fator de eu, para continuar a progredir nisto, para continuar a evoluir, quer queira, quer não, eu vou estar dependente da questão dos esteroides anabolizantes. Ponto. Tu estás num nível em que se usa... Sim, claro, tens hipótese. Tu vais ter sempre que usar para chegar mais longe. E eu pensei, é isto que eu quero? Comecei em paradigmas e a questionar-me se realmente deveria continuar ou não. Depois, à medida do tempo, eu fui-me deixando de identificar com o meio, fui-me deixando de identificar com as pessoas, com a mentalidade, com a obsessão que existe em relação aos músculos, porque conheci muita gente excelente, mas também conheci muita gente em que os músculos é o ego deles, entende? Ou seja, se lhes tiras o corpo, não tem nada. Aquelas pessoas não são nada, entendes? Preenchem o vazio do ser delas, preenchem no ter aquilo.
entendes? Opa, e deixei-me de me identificar com muita coisa. Foi quase como uma viragem, não é uma viragem cerebral. Quase. Eu já tinha noção daquilo tudo, só que eu estava a viver o meu momento, eu estava a viver o meu sonho, eu estava a viver a minha cena. Eu sabia que muita gente era assim, mas eu estava a viver a minha cena e quero curtir e quero dar o máximo de mim, e até que cheguei a um ponto que, cheguei mais do que eu pensava que ia chegar. E a outra questão é, para eu continuar a evoluir e ter o IFBB ProCard e das referências que eu tinha, precisa um bocadinho mais de volume, não sei o que mais, eu já me achava gigante. Eu já me achava grande. Estavas com quantos quilos naquela altura? Só para ter uma ideia. Imagina, quando eu acabei de competir, pronto, e depois entras ali na parte do off-season, 98, 99, cheguei a ir aos 100, digo-te uma coisa, 100 quilos, na minha opinião, esteticamente é brutal, ok? Se estiveres muito na cena de quereres competir, mas fora isso, primeiro és super pesado. Queres dar uma corrida, pareces um trator, parece estás a ver, tipo, não achava que era funcional, pegava na bike, queria andar de bike, as cenas não fluíam da mesma maneira, entendes? 100 kg por 1,80m em músculo é muito. É muita coisa. Fogo, não é? É muito. As tuas articulações sofrem, a tua coluna sofre, é peso, não há hipótese. Pronto, e foram muitas questões que nesse processo de preparar eu fui pensando, e mesmo a liberdade que eu comecei a sentir, a liberdade de, eu posso ir para aqui e para ali e não tenho que andar com a comida toda contadinha, certinha, atrás de mim, porque eu não vou competir. Não preciso estar a fazer isso. Eu posso fazer, posso levar umas bolachas de arroz, posso levar um shaker, ou seja, não tem que ser aquela comida. Ou seja, eu vou continuar na mesma a comer limpo e a fazer a refeição, mas não tenho que comer à hora certa, não tem que ser exatamente aquilo. Ou seja, tenho liberdade. Ou seja, o fator liberdade nesse aspecto. Eu comecei a dar valor a esse fator liberdade e entendi que eu comecei tudo isto porque eu queria ter um corpo bonito, porque eu queria ter um corpo que olhasse ao espelho e achasse estético. E acabei por entrar num mundo competitivo que foi o WoW, foi brutal, toda a minha experiência no culturismo foi lindíssima, adorei, só que cheguei a um ponto que eu não quero explorar mais do que isto, porque até já atingi mais do que era suposto, e olhava-me ao espelho e dizia, eu já tenho o corpo que quero. Portanto, mais do que, se eu continuar a trabalhar mais, vou estar a trabalhar contra a minha vontade, porque eu não quero mais do que isto. Não queres nada disso. Eu não quero ter 100 kg, não quero ter 110, não quero... Mas sabes que há muita malta que te segue e que acompanha o teu trabalho e diz, quem me dera ter a capacidade que ele tem, eu trocava com ele na hora e eu tentava tudo e mais alguma coisa. Há muita gente que se calhar põe-se do lado de cá a dizer assim, quem me dera ser eu a ter a possibilidade de dizer que não quero. Quem me dera ter, por exemplo, sim, entendo perfeitamente. E nós próprios já olhámos para alguém e dissemos isso, quem me dera ter o que ele tem para poder fazer ainda mais. Certo. Portanto, isso, até nós isso acontece. Mas eu tenho que olhar pela minha liberdade. Claro. E se algo te começa a oprimir, não faz sentido ires por esse caminho. E sentes bem como estás agora? Sinto está no ponto? Super bem. Mas deixa-me só ir fluindo. Depois, esse ano foi um ano literalmente de libertação e de liberdade, no aspecto em que, lá está, como eu te disse, foi o ano em que eu estava a tirar o curso. Eu comecei a trabalhar no Let's Go em outubro. Ou seja, e eu ali aquelas férias. E foi as primeiras férias de há 4 anos atrás que eu não tinha que me preocupar que ia competir e que não podia estragar a condição. Uhum. Então eu consegui curtir com o meu grupo de amigos, eu consegui ir a festivais, eu consegui ter mesmo um momento de libertação de não teres que pensar naquilo, entende? De ter outras experiências, de entenderes que existe muito mais que o culturismo. Existe muito mais a que tu possas dar valor. E só o facto de poder estar a viver coisas com o teu grupo de amigos, dos teus melhores amigos, que já há muito tempo que não tinhas vivências daquelas a sério, esses momentos, eu estava a precisar deles. E comecei a dar muito valor a isso. E posteriormente a isso, eu nesse ano de 2019, sabes que as coisas não desaparecem da tua cabeça de um momento para o outro. No final desse ano de 2019, eu voltei a falar com o Espinho e disse, Espinho, vamos começar uma preparação, mas sem compromisso. Eu vou dar o melhor de mim,
vou vendo como é que o meu corpo responde e depois logo decido se quero competir ou se não quero competir. Pronto. Porquê? Porque eu sabia que estava perto de atingir um Procard, entende? Era trabalhar, percebes? Tu não desistes da ideia de um momento para o outro. Eu tive muitas essas reflexões, mas ainda assim decidi arriscar. Mas arrisquei sempre para prometer que ia àquela prova. Eu disse, vamos fazer o processo. Diante do processo, pronto, logo se vê. Brutal, o meu corpo estava a responder mesmo super bem. Cheguei aos 98 kg super condicionado durante o processo de off-season. Em off-season, muito, muito bom mesmo. E comecei em outubro, mas cheguei ali tipo a janeiro e não estava a sentir a cena de competir. Não estava, porquê? Porque foi o ano que eu comecei a trabalhar também, porque tens muito mais disponibilidade quando estás a estudar. Claro. Do que quando trabalhas. Comecei a trabalhar, comecei a fazer sala, comecei a dar PTs e comecei a ver. Olha, esta vida, a passar fome e com cansaço em cima, e eu, como eu já sei como todo o processo é, a ter que fazer isto tudo, e pensei, ok, e com sorriso na cara. Exato, está na altura de dar prioridade à parte profissional e utilizares o que foi de atleta para potencializar a tua parte profissional. E se eu não estou a sentir a cena, não vale a pena. É como a cena daqui diz, faz porque queres e sentes, não porque deves e tens. E eu aplico isso muito, muito na minha vida. E falei com o Espinho, entretanto eu também tive uma pequena lesão aí pelo meio. Falei com o Espinho, fui super sincero com ele, disse, olha, estamos neste nível, etc, mas eu não estou a sentir a cena de competir e o facto de também acontecer esta lesão, etc. Pronto, parámos ali a preparação, tudo bem, tudo tranquilo, logo a seguir deu-se a pandemia, foi logo a seguir. Porque isso foi final foi janeiro, fevereiro, a pandemia veio logo ali em março. E depois, a partir daí ainda consegui solidificar mais todos aqueles pensamentos que eu tinha e que passei. Próprias pessoas que competiram comigo tinham, os amigos reais que eu fiz no culturismo, passaram a pensar da mesma forma que eu. Aliás, nós fomos pensando mais ou menos em conjunto, ou seja, nós vivemos aquilo, éramos putos, curtimos bué, mas depois começas a crescer e a amadurecer e começas a perceber que não é aquilo e que não te identificas, e acabou por ser um bocadinho também um processo em conjunto nesse aspecto. E depois comecei a deixar de, não é deixar de dar valor, mas comecei a ter experiências que me fizeram perceber que a questão do corpo não é nada, entende? Tipo, o que tu tens que explorar e o que tu tens mesmo que ir a fim e a fundo é a tua parte interior, é tu entendeste, é tu te conheceste, é tu te explorares, é tu te desconstruís, é tu entenderes a pessoa que és desde a raiz até ao dia de hoje, tudo o que te escultou de seres a pessoa que és. Comecei a entrar num processo de autoconhecimento, entendes? E tudo o que era questões ligadas, continuo a treinar porque adoro, obviamente, acaba por ser a minha meditação, entre aspas, mas comecei a entrar noutros processos de crescimento interior, ou seja, existe o bodybuilding que foi o crescimento exterior, agora vem o interior. E depois senti que passei, eu não o desvalorizei enquanto, só que acabas por estar muito absorvido com o corpo. Não é que eu achasse que o corpo era tudo, mas acaba por ser uma prioridade para ti. Quando tu deixas isto deixa de ser prioridade, tu consegues dar prioridade a outras coisas. E eu comecei a dar prioridade a essa questão, à parte do autoconhecimento, à parte do amor próprio, à parte de te compreenderes, entendes? De entrar numa plenitude enquanto pessoa, de te sentires bem, tranquilo e em paz com a tua pessoa, por te conheceres cada vez melhor. E até eu fiz uma publicação ontem no Instagram com um texto referente a isso, porque foi de uma reflexão que eu tive, que é exatamente isso, tipo, eu estou no grau de plenitude máxima da minha vida em relação ao facto de estar super tranquilo e satisfeito com a pessoa que sou, exatamente por ter feito este trabalho, por ter feito o trabalho de conseguir entender ao máximo quem é que é o Pedro e a essência dele, e tu quando te consegues centralizar aí, e quando tu estás bem contigo mesmo e tu cultivas o amor próprio,
tu não vais ter uma mata e tu nem vais descarregar os teus traumas e as tuas más emoções e os teus problemas noutra pessoa, porque tu estás resolvido contigo mesmo. E se tiveres que tratar desse problema, vais tratá-lo interiormente. E se tu tiveres amor próprio, tu vais ter amor para dar às outras pessoas. Então tudo à tua volta vai estar muito melhor. E tu vais viver super bem. É esta centralização que eu tenho trabalhado e que tem sido um processo mesmo incrível. Como eu tive o processo do bodybuilding, isto é outro processo que está acontecendo na minha vida, e outros processos de coisas que eu quero aprender e que não quero estar já aqui a dizer, mas coisas novas. Mas até podemos introduzir isso, que é, para finalizarmos, também para não ficarmos muito longos, relativamente a projetos futuros. Tem alguma coisa a ver com isso que ias falar? Coisas que queiras partilhar connosco que possamos contar no futuro? Relativamente ao teus, se quiseres referir. Não, há coisas que estão muito, muito, muito em embrião e são coisas experimentais, dinâmicas que eu quero conhecer no trabalho. Como eu trabalho com o Photoshop, por exemplo, sim, e com o Illustrator, que são ferramentas de trabalho criativas. Sim, outras ferramentas de trabalho criativas referente a outras áreas, a vídeo, a ação, aprender coisas novas, conhecer outros processos, conhecer outras realidades, conhecer outras maneiras de pensar, ter o máximo de perspectivas diferentes ou conseguir ter várias perspectivas sobre certos assuntos, entendes? É muito por aí. Não é nada a nível profissional. A nível profissional sinto-me orientado, já falamos sobre isso. É mais a nível pessoal de quanto mais experiências tu tiveres, quanto mais coisas tu tiveres, quanto mais tu conheces, mais rico tu vais ser. Olha, desculpa só interromper-te, deixa-me só dizer isto. Algumas pessoas perguntam-me porque é que eu decidi criar o podcast. Porquê? Eu vou-te explicar porquê. Vou-te dizer a ti e fica gravado. A primeira razão pela qual é porque o Ricardo, que é meu amigo e que decidimos fazer isto em parceria, me surgiu a ideia depois de já termos falado sobre isto durante muito tempo e nunca se concretizou. Pedro, mas a principal razão para mim, para querer explorar o podcast agora e neste formato, é exatamente para isso, é para passar pela experiência. E daqui a um ano dizer-te assim, ok, não deu certo, não vinguei, mas gostei. Ou então dizer assim, experimentei, tentei, está a correr super bem, olha como é que eu estou hoje, passado um ano desde aquela brincadeira, mas é a experiência. O que eu gosto da minha vida, e pode ir em conta contigo só para finalizarmos aqui o podcast, tem a ver com isto. Eu sou o tipo de pessoa que gosta de ter experiências. Eu se pudesse, poder até posso, mas se eu pudesse, eu trocava a minha área, não porque é a área que eu mais gosto e é a área que eu me sinto bem, para mim isto não é um trabalho, isto para mim é a minha vida, é o que eu gosto de fazer, é treinar e trabalhar com pessoas e estar presente nesse mesmo processo. Mas se eu pudesse, eu trocava de emprego todos os dias. Eu queria ver como é que é, a pessoa que faz isto. Eu quero ver como é que é acordar às X hora e ir fazer outra coisa qualquer, entendes? Eu gosto muito de experiências e os meus clientes sabem sobre isto, porque o meu treino perde-se sempre a meio, porque eu estou sempre a contar histórias de coisas que já me aconteceram ou histórias passadas noutro contexto de treino, numa outra empresa, com outro cliente, o que quer que seja. E eu adoro as experiências que me abrangem e por isso, respondendo à pergunta que eu fiz-me a mim próprio, porque é que eu criei podcast? É por isso, é para saber como é que é isto. E depois, a nossa ideia é continuar no YouTube e produzir conteúdo diferente. Conteúdo mais, vamos dizer, atrativo. E perceber como é que é a experiência no YouTube. Eu ainda há pouco tempo tive essa conversa com um familiar, que é, mas às vezes não deves a falar no sentido de não deves experimentar porque não é certo. Certo. E eu não fui de contra isso, exatamente o que estás a dizer. Até pode não dar e até pode dar. Mas se não der, tu tiveste a experiência e ainda podes ter a capacidade de poder ajudar alguém que quer ir por aquele caminho. E dizer-lhe o que é que não deve fazer. Eu fui, mas olha, não faças isto e faz isto e isto. Sem dúvida. E o facto de tu teres
ir por aquele caminho, até pode não ter dado certo, mas podes estar a ajudar alguém no futuro a ir por aquele caminho e a pessoa até se safar. Portanto, por isso nunca vai ser em vão, e é exatamente isso, é passar pelas experiências e ter o máximo de experiências possíveis. No pior dos casos, Pedro, daqui a 10 anos, estou eu num jantar com o Ricardo e com outra malta e estamos assim, lembras-te quando nós fizemos o podcast? Que malucos do caralho, lembras-te dessa porra? Íamos à noite gravar na tua casa, tu tinhas aquele setup incrível e arranjávamos convidados e falávamos, lembras-te disso? No pior dos casos, Pedro, dá uma história. No melhor dos casos, muda-nos a vida toda. Exatamente. Portanto, é um bocadinho a razão pela qual nós, que isto é sempre o projeto a dois, eu sou a cara, mas a edição toda é dele. Sem dúvida. E a paixão. Isto é uma ideia que queríamos fazer algo dentro da minha área, que é o treino e o conhecimento e passar isso, e da área dele, que é a edição de imagem, o que tu falaste, Photoshop, etc., toda a parte da construção de um conteúdo e de uma edição. Decidimos juntá-los e fazer um podcast, e agora vamos ter outras ideias para fazer outras coisas. A principal razão pela qual criámos este formato é isso, é saber como é que é. Claro. Se isto der bem, mas se não der, está tudo bem. Mas pelo menos tivemos a experiência, daqui a 1 ano ou 2, estamos a rir e a contar histórias sobre isto. Claro, foi exatamente a mesma coisa, revendo agora aqui na nossa conversa, foi a mesma coisa de eu ter ido experimentar a cena do culturismo e até podia chegar ao fim, na primeira prova, e dizer, olha, já chega. Não quero mais nada com isto. E a mesma coisa, nós podemos chegar ao fim de um ano e dizer assim, isto não está a correr bem, mas vamos insistir e vamos continuar. Exatamente, e foi o que eu fiz, não correu bem, insisti e olha. Eu não deu. E hoje nós vamos terminar aqui o podcast, mas eu vou-te trazer mais uma vez de certeza, para falarmos de outras coisas, para depois não ficarmos muito longo. Mas tu tentaste uma primeira vez, não correu bem e decidiste voltar a insistir e chegaste onde chegaste. Imagina se não tivesses parado agora e se insistisses e continuasses. Claro. Mas acabando, aliás, rematando esse assunto, não era sustentável, na minha opinião. Sem dúvida, nem vamos por isso em causa, claro. Não, sustentável no aspecto da minha saúde e da minha saúde mental. Sem dúvida. E financeiramente, estamos a falar de investimentos absurdos. Sim, mas a parte do financeiramente, tu acabas sempre por conseguir manipular, certo, no sentido em que se tu quiseres, a nível de rede social, se trabalhares muito bem aquilo, tu consegues sempre buscar prósis e aqui e ali, consegues sempre buscar apoios. Se tu te mexeres muito, consegues. Por isso, simplesmente, o que eu te quero concluir é que eu depositei muita energia naquilo. Eu vivi realmente o sonho e depois cheguei ao ponto que percebi, chega, já foi mais do que eu imaginei, foi altamente, mas eu a partir de agora quero viver outras experiências, porque se a tua vida é só bodybuilding é só bodybuilding, a tua experiência é o bodybuilding. E não dás espaço a outras coisas, porque o bodybuilding consome o teu dia desde que acordas até dormir. À noite, sem dúvida. Entendes? É por aí. Olha, Pedro, damos como finalizado o podcast e eu já tenho isto aí apontado a algures e eu vou-te trazer outra vez, mas eu vou trazer num conteúdo diferente. Eu vou trazer uma outra pessoa contigo e vamos estar os três a falar sobre umas coisas, que temos aí uns assuntos engraçados. Nós focámos muito na tua vida enquanto na tua preparação, porque até era o assunto do podcast de hoje. Se calhar alongámos-nos um bocadinho mais. Mas não há problema. Como eu te disse, vais voltar, vamos depois combinar tudo isso. Eu quero-te agradecer por teres vindo, mesmo. E eu agradeço. Ora é essa. Como eu te disse, vais voltar. Agradeço por ter estado disponível num dia destes, à semana, a um horário tão estranho para ambos, porque até poderás trabalhar amanhã, pelo menos como eu vou. Não, por acaso não. Mas foi um dia super corrido, ou seja, foi treinos e aqui foi o último treino. Exato. Eu agradeço mesmo ter estado presente, Pedro. Vemo-nos. A ver se também se marcamos também aí um treino um dia destes. Para ir conhecer o Let's Go, que eu o Let's Go não conheço muito bem. Só entrei lá uma vez. Tá, Pedro. Um grande abraço para ti. Ficamos por aqui. Olha, mais uma vez obrigado. Tudo bom, sucesso para o podcast e vemo-nos em breve, provavelmente. Um abraço. Tchau, Pedro. Ok? Olha, um abraço.